Muito boa tarde, povo abençoado do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde, deste domingo, dia 9 de janeiro de 2022. Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes, de todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui neste canal de oração. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez para falarmos algo da palavra do Senhor e também daqui a pouquinho fazermos a oração da fé. Daqui a pouquinho eu convido a todos vocês para nós unirmos em oração e estarmos fazendo um clamor ao Deus dos céus, da terra e nosso Deus, né? Que esse clamor possa alcançar o coração do nosso Deus nesta tarde, nesta noite de domingo. Não sei que horário que você vai estar orando comigo, mas eu acredito que através das nossas orações, Deus vai mover em nosso favor. A palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus é a única regra de fé. Nós, cristãos, cremos na inspiração da palavra de Deus. Nós cremos que esta palavra foi inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou homens para escrever a sua santa e bendita palavra. E é sob esta palavra que nós vamos caminhando, né? A palavra de Deus, ela nos instrui, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Por isso que nós precisamos estar dia a dia, né, ligado na palavra do Senhor, para que nós possamos ser guiados neste mundo que é tenebroso, né? A Bíblia fala que este mundo está em trevas. E como andar nas trevas? Como andar na escuridão? Somente a palavra de Deus para nos guiar. Porque através da palavra de Deus nós entendemos principalmente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus se revela na natureza, Deus se revela através da criação do homem, da natureza, do universo. Tudo mostra que Deus, que é um Deus por trás regendo todas as coisas. Eu admiro pessoas que não acreditam em Deus. Elas precisam ter uma fé muito grande para não acreditar em Deus. Eu fico bobo com isso. Tem pessoas que não acreditam em Deus, que tudo aconteceu do acaso. Esta pessoa tem que ter uma fé muito maior do que nós que acreditamos que é um Deus. Que a Bíblia nos diz que Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Que nós, quando olhamos para o céu, milhares de estrelas, galáxias, né? Vemos o sol, a lua, né? Tudo ordenadinho, tudo trabalhando nos mínimos detalhes. Se tivesse alguma coisa errada, fora do lugar, tudo poderia ser perdido ou destruído, mas tudo trabalha, né, como um relógio que não atrasa e que não adianta. E há milhares de anos, né, vem trabalhando certinho, porque há um Deus que cuida. É um Deus que criou tudo, mas é um Deus que cuida de tudo, né? E Ele cuida de mim, Ele cuida de você. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus cuida do ar, Deus cuida das águas, Deus cuida dos animais, Deus cuida de tudo. E cuida de mim e de você. Por isso que estamos aqui nesta tarde, alegre na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem bênção para as nossas vidas. Olhando a palavra do Senhor, que lembra a primeira epístola universal do apóstolo João, aqui no capítulo 1, diz assim no versículo 7, mas João, né, epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que maravilha, né? Se andarmos na luz, Deus é luz, Deus está na luz, Deus é luz, Deus não é trevas, né? As trevas ocultam, as trevas escondem as obras. Quem faz as obras no escuro não está vendo, ninguém vê, nem ele vê. Mas a luz traz tudo a realidade. Nós somos filhos da luz e andamos na luz, né? A gente precisa estar na luz, porque o nosso Deus, Ele é luz, Ele que ilumina a nossa vida. Somos iluminados por Deus. Olha só, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros.
É muito importante, irmãos, a gente observar que a Bíblia, em vários lugares, aponta, nos ensina a ter comunhão um com os outros. Não tem como nós viver isolado. O homem não foi feito para viver isolado. A mulher, nem o homem. E nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós formamos o corpo místico de Cristo. Né? Mesmo que nossos irmãos estejam longe, talvez até em outros países, mas nós juntos fazemos parte do corpo de Cristo. Você tem valor no corpo de Cristo. Eu tenho a minha função, tenho o meu valor. Você tem a sua função no corpo de Cristo e você tem valor. Nós todos fazemos parte do corpo de Cristo. E por isso que temos que ter comunhão um com os outros. Imagina, vamos imaginar um barquinho, uma canoa, várias pessoas remando. Como aquelas que a gente vê muitas das vezes em competição, né? A gente vê lá aqueles corredores em canoas, em barcos ali. Imagina se tem 6 pessoas remando. Se 3 rema para um lado e 3 rema para o outro. O barco não vai sair do lugar, a canoa não vai ficar rodeando, não sai do lugar. Então por isso que a comunhão, precisamos ter comunhão um com os outros. Mesmo que somos falhos, mesmo que temos os nossos defeitos, os nossos irmãos, nós muitas das vezes vemos os defeitos deles, muitas das vezes não enxergamos o nosso, né? A gente enxergar o nosso defeito é complicadíssimo, mas dos outros é fácil ver o defeito das pessoas. Mesmo que aquelas pessoas com seus defeitos, elas também, Jesus morreu por elas. Jesus deu a vida por elas. Jesus deu a vida por mim, deu a vida por você. Então nós precisamos, nos esforçar no máximo para termos comunhão um com os outros. Isso é evangelho. Mas pastor, o irmão é assim, a irmã é assim, ele é assado. Não importa, nós também temos os nossos defeitos. Não somos perfeitos. Então precisamos nos esforçar para termos comunhão um com os outros. Por quê? Fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar dividido. Cristo não está dividido. Paulo mesmo, ele tem um lugar lá que ele chega na igreja em Corinto. A igreja falava, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ali ele dá uma repreensão naquela igreja. Porque todos nós somos de Cristo. Nós não podemos ter panelinha. Ter panelinha e falar, eu prefiro esse irmão, eu prefiro esta irmã, eu prefiro esse pastor, eu prefiro esse líder. Não. Todos nós temos utilidade, todos nós somos iguais perante Cristo. Cristo não faz acepção de pessoas. Ele, da mesma maneira que ele me ama, ele ama uma pessoa que está, vamos dizer, caído na sarjeta. Eu não sou melhor do que ela. Eu não sou melhor do que uma pessoa que está caído na sarjeta, uma pessoa que está aprofundada nas drogas, uma pessoa que está aprofundada no pecado. Não, não sou melhor não. Simplesmente Deus me deu oportunidade como ele dá para todas as pessoas, e eu agarrei a oportunidade. Agarrei porque nós temos o livre-arbítrio. Muitas pessoas, ela usa o livre-arbítrio para obedecer o que ela acha que é certo. Ela segue os caminhos dela, mas eu preferi falar, não, eu vou abraçar o Evangelho, porque o Evangelho transforma. O Evangelho muda vidas. O Evangelho, ele muda a pessoa. Ela nos mostra, o Evangelho, a palavra de Deus, nos mostra como Cristo quer que nós sejamos. Então, quando nós lemos essa palavra, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros. Se nós tivermos comunhão uns com os outros, se nós perdoarmos, tem muita pessoa que tem dificuldade para perdoar as ofensas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar as pessoas como ela é. E nós cristãos precisamos aceitar, precisamos nos controlar, nos renunciar, né? Não querer agradar a nós. Por isso que a Bíblia manda nós agradarmos os outros e não a nós. E como é difícil, né, irmãos? A desagradar a nós mesmos para agradar a outra pessoa. Nós temos um instinto, um espírito competitivo.
Nós temos um instinto, um espírito que é melhor nós entristecer com os que se entristecem do que alegrar com os que se alegram. Nós temos dificuldade de alegrar com as pessoas que são abençoadas. Às vezes temos inveja, às vezes falamos, nossa, por que não é eu? Por que não veio para mim? Né? Por que não foi eu que fui, né, agraciado, abençoado? Nós temos essa dificuldade. Mas aqui fala, mas se andarmos na luz, como ele na luz está. Quem está na luz é Deus. Temos comunhão uns com os outros. Aleluia. E o Senhor quer que nós tenhamos comunhão. União, comunhão, amar verdadeiramente. Orar um pelos outros. Sentir a dor um dos outros. Alegrar com os que se alegram também. Como eu disse aqui, temos uma certa dificuldade de alegrar com as pessoas. Né? Muitas das vezes somos invejosos, muitas das vezes achamos ruim quando as pessoas são abençoadas, agraciadas, mas isso não pode estar no nosso coração. Devemos alegrar quando as pessoas, né, se alegram, quando as pessoas abençoadas, quando as pessoas são, né, exaltadas, devemos alegrar. E olha só, se nós fazermos isso, se tivermos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Coisa boa é sabermos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas antes para acontecer isso, está escrito, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós estivermos numa igreja onde não há comunhão, onde não há união, onde não há comunhão entre os irmãos, há uma disputa acirrada, é grupinho para cá, é grupinho para lá, é um falando mal do outro, é um degradando o outro, é um querendo derrubar o outro. Deus não está presente nesse lugar. Com certeza Deus não está agindo nesse lugar. Quem está agindo é o inimigo que está destruindo ali a igreja do Senhor. Está ali entrando com suas maliciosidades, com as suas disputas, com as suas invejas, influenciando pessoas para se brigarem entre si. O lugar que há briga, contenda, fuxico, fofoca, pecado, e aí vai. É o inimigo que está agindo, porque se nós tivermos comunhão uns com os outros, e amarmos uns aos outros, estar no mesmo sentimento, né, procurando louvar o nome do Senhor, procurando fazer com que a igreja cresça, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é dos homens, a igreja é de Cristo. Mas Cristo usa nós para o crescimento da igreja dele. Por isso que ele nos deu os dons do Espírito Santo. Não é para nós crescermos, é para o crescimento do corpo de Cristo, para o crescimento da igreja. Somos apenas vasos. Somos apenas um instrumento. Somos apenas um cano, né, que o Espírito Santo passa e nós ligamos a Deus, e que vem de Deus nós passamos. Somos apenas um instrumento. A igreja não é nossa. Então, meus irmãos, se haver comunhão, se haver paz, se haver união, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então precisamos estar em união, em amor, perdoando. Se estivermos em comunhão, irmãos, como eu já disse aqui, em comunhão com os outros, nós perdoamos qualquer ofensa. Porque se nós não perdoarmos as ofensas do homem, o Senhor Jesus também não nos perdoa. Como que nós vamos fazer a oração do Pai Nosso? Que pede para nós perdoar as nossas ofensas, como Deus que Deus possa nos perdoar como nós perdoamos as ofensas dos outros. É uma coisa que nós precisamos assentar no nosso coração. Temos que perdoar. Ceda. Não endureça, não queira pagar o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Se a pessoa tem te perseguido, se a pessoa tem te caluniado, se a pessoa tem te causado prejuízo, ore por ela. Abençoe ela de todo o seu coração. Conforme você orar para Deus abençoar a vida dela, Deus vai te abençoar. Lembra de Jó? Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos.
Os amigos que tinham trazido tanta dor para ele, né? Os amigos que tinham multiplicado o sofrimento dele. Quando Jó orava por os seus amigos, Deus mudou a sentença, Deus mudou aquela situação de sofrimento de Jó. E é assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. Muitas das vezes não somos abençoados porque não liberamos perdão, não queremos ter comunhão, queremos viver cada um para si. Não, o corpo de Cristo não pode viver cada um para si, Deus por todos, não. O corpo de Cristo deve ter união. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um é exaltado, todo o corpo se alegra. Alegra com ele. Porque quem levanta é Deus. Quem tira também é Deus. Muitas das vezes as pessoas estão numa situação, não quer sair de jeito nenhum. Ah, daqui ninguém me tira, o pastor não me tira, ninguém me tira, eu estou aqui há 30 anos. Não é bem assim, a obra é de Deus. Se ele quiser mover as pessoas de um lugar para outro, ele move. O lugar não é nosso, o dom não é nosso. Somos apenas, como eu disse aqui, somos apenas um vaso, um instrumento de barro ainda. Somos um vaso de barro contendo algo precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos ter comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo pecado. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa perdoar. Mas precisamos estar em união, precisamos também perdoar, precisamos amar, precisamos nos dedicar uns aos outros. Hoje estamos vivendo dias tão difíceis, né? Tão difíceis. Há um individualismo. Tem pessoas que, por exemplo, param de ir na igreja, passa meses, ninguém vai atrás dela. Talvez você está vivendo isso. Talvez você não vai na sua congregação há tempos e ninguém veio atrás de você. Talvez nem o recado não manda. Então é isso que tem acontecido, uma falta de amor, uma falta de consideração, uma falta de comunhão. Né? Muitas das vezes dizemos que somos de Deus, somos de Cristo, somos isso e aquilo, mas não amamos os nossos irmãos, não amamos aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda. Isso é falha e grave. Porque o Evangelho, observa Jesus, ele é o exemplo máximo. O exemplo máximo para ser seguido é de Jesus. Visitava, dava atenção para um mendigo como o Bartimeu, dava atenção para um príncipe, uma pessoa importante. Jesus atendia todos e no mesmo padrão, porque Deus não faz acepção de pessoas. E nós que somos cristãos, temos que ter boas obras, porque a fé sem obra é morta. Né? A obra não é somente quem prega, vira missionário, vai lá para a África, vai lá para outros países, vai para a Amazônia pregar o Evangelho. É uma obra, sim, isso é um trabalho cristão, é um chamado de Deus. Mas do nosso lado, talvez tem pessoas do nosso lado morrendo, sofrendo, que precisa de nós e nós estamos como aqueles religiosos da época diante daquele homem caído que o bom samaritano atendeu. Ali passou um religioso, ali passou 2 religiosos ali e não deram atenção para aquele homem. Mas o samaritano que todos os religiosos desprezavam, ele foi lá e acudiu aquele que foi atacado por salteadores e cuidou dele. Esse sim fez a obra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, que não sejamos somente ouvintes, mas cumpridores da palavra de Deus. Vamos orar nesta tarde? Eu quero orar por você, eu quero orar com você e pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos ouvintes. Oramos nesta tarde. Querido Deus, querido Pai, é no nome de Jesus que te damos graças. E Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta tarde. Agora deste domingo, Senhor, dia 9 de janeiro de 2022. Senhor, te damos graça pelo privilégio de poder adorar, bendizer e glorificar o teu nome. Meu Deus, eu quero apresentar a vida de todos os nossos ouvintes, Pai, que neste momento de oração estão conosco, orando, clamando ao Senhor.
Meu Pai, apresentando as suas causas diante do Senhor, Pai. Falamos aqui um pouquinho da tua palavra, que precisamos ter comunhão com os outros, precisamos amar uns aos outros, precisamos agir como Cristo agiu. Meu Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a liberar perdão. Nos ajude a ter comunhão com os nossos irmãos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a mortificar a nossa carne, meu Deus, os nossos desejos para sermos servos, Pai. Nos ajuda a sermos servos do Senhor. Pai, eu quero apresentar todos os pedidos de oração que nos foram feitos, Pai. Todas estas pessoas que têm deixado seus pedidos, meu Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor nesta tarde, Pai, pedindo que o Senhor possa visitá-los, visitar cada pedido, cada pessoa que precisa de um milagre, de uma bênção nesta tarde. Visita os nossos ouvintes, Pai. Entra com providência na vida deste homem, desta mulher. Visita aqueles que estão hospitalizados, entubados, precisando de um milagre. Toca, Pai, do alto da cabeça às plantas dos pés. Toca na vida deste homem, desta mulher que estão hospitalizados, meu Deus, da saúde, da graça. Ô Senhor amado, Deus de poder e maravilhas, eu apresento diante do Senhor, Pai, todos os pedidos, todas as vidas, Pai, que têm deixado seus pedidos de oração. Pai, visita, Senhor, visita, Pai, visita os nossos irmãos, aqueles que estão desempregados, ó Deus, abre uma porta de trabalho, visita a todos que precisam de um milagre, Pai, nesta tarde, nesta noite, nesta semana. Meu Deus, abre portas, Pai, repreenda o devorador, repreenda o mal, neutraliza, Pai, todo o mal que tem se levantado contra a vida dos nossos irmãos. Senhor, toca na vida dos nossos ouvintes. Meu Deus, abençoa todos, aqueles que têm contribuído, Pai, aqueles que têm ofertado, aqueles que têm semeado uma semente nesse ministério. Abençoa, Pai, que eles possam colher muito mais, Senhor, muitas vezes mais daquilo que eles têm semeados. Meu Deus, nos desperta para a vinda de Jesus. Nos desperta, Pai, pois a vinda de Jesus está muito próxima. Ah, Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua obra. Senhor, visita os nossos ouvintes, Pai, dá paz, dá alegria, dá esperança, dá gozo, Pai. Ô, Senhor, alegra os corações dos nossos ouvintes, Pai. Senhor, toca, Pai, na saúde física, toca na saúde emocional, na saúde espiritual, toca nas nossas vidas, Pai, nos fortaleça, nos renova. Ô, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, Pai, e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Uma ótima tarde de domingo, uma ótima semana. Se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas, na oração da madrugada. E vocês são nosso convidado. Venha orar conosco. Jesus tem uma bênção para a sua vida. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.